Chega mais, galera colorada, com vocês, Axel Colorado, em mais um vídeo. Vale muito a pena ficar até o final desse vídeo, um vídeo especial. Os 11 melhores jogadores formados na base do Internacional, do goleiro, entre aspas, ao ponta esquerda. Me deu muito prazer em fazer esse vídeo, por isso, já deixa o like neste momento, para não esquecer, para fortalecer o canal do Axel Colorado, o vídeo ser lançado mais à frente e o canal ir crescendo. Seguindo o fluxo. Esse vídeo foi provocado pelo querido William Putter, eu acho que é porque tem dois O's ali, tá, William? Depois tu me diz qual é a pronúncia, mas o William deixou um valeu demais de R$25, ajudando o canal a crescer e estabeleceu uma pauta para este vídeo. Fala, Axel, já que estamos falando da base colorada, para você quais foram os melhores jogadores que saíram da base do Internacional até hoje? Desde já, parabéns pelo trabalho, força e bênção. Eu que te desejo em dobro a força e a bênção, querido William Putter, por seu apoio ao canal do Axel Colorado. Seguindo o fluxo, eu fiz uma seleção do goleiro, entre aspas, ao ponta esquerda. Os melhores jogadores que a base do Inter já nos deu. Vamos lá. Goleiro, sem sombra de dúvida, Cláudio André Taffarel. Apesar do Taffarel nunca ter ganho um gauchito, ter problemas em Grenais, mas este foi e é considerado o maior goleiro da história da seleção brasileira. Não tem como deixar de fora. Ele foi garoto propaganda, inclusive, uma época que o Inter estava vendendo as cadeiras do lado oposto às cadeiras, às cabines de rádio. Ali foi cercado e vendido as cadeiras ali. Eu me lembro que dava na televisão a propaganda do Taffarel. O Taffarel era o garoto propaganda do Internacional. Se eu não me engano, o Taffarel ganhou uma bola de prata ou de ouro, até como goleiro no Campeonato Brasileiro, que é uma coisa extremamente difícil. Então não tem como negar. Obviamente que tivemos o Alisson até ganhou um gauchito, mas não tem como comparar. Quando o Alisson chegou à seleção, tem alguns títulos aí e tal, mas não é campeão do mundo. Então, sem sombra de dúvidas, Cláudio André Taffarel, o melhor goleiro surgido da base do Internacional. Lateral direito, para mim, sem sombra de dúvida, inclusive aquele que está na minha seleção all times do Internacional, Luiz Carlos Vinck. Foi o maior lateral direito que eu vi jogar na minha vida no Internacional. Técnica apurada, velocidade, drible, bom cruzamento, batia faltas também. Para mim, um jogador completo na lateral, enchia os olhos, me deixava muito feliz ver ele jogar no Beira-Rio quando frequentava o estádio. Um jogador muito acima da média e ele não conseguiu um grande título no Internacional. Ele ganhou alguns gauchões. Ele foi pro Vasco em 1989 e aí se sagrou campeão brasileiro. Um grande lateral, deixa muitas saudades, ainda mais no momento atual. Cheio de pé de ratos e bagres horrendos na lateral direita do Internacional. Zagueiro central, Pinga. O Pinga jogava muita bola. Um zagueiro extremamente técnico, de muita categoria, de muita classe. Infelizmente, num Grenal no ano de 1987, levou uma entrada criminosa que tem aí no YouTube o compacto desse Grenal, uma voadora do tal de Fernando, um bagre do Grêmio, que afastou dos gramados ele em torno de 4 anos sem atuar. Se lesionou ali, ficou 3 anos, se eu não me engano, sem atuar. Uma lesão terrível de joelho. Mas era um jogador extremamente técnico, clássico, não batia, não era violento. Por isso me doeu muito mais ainda a lesão que ele sofreu, porque ele não era um zagueiro xerifão de bater. Era muito técnico, um grande jogador que felizmente conseguiu ser campeão da Copa do Brasil no ano de 1992. Seguindo o fluxo. Quarto zagueiro, Aloísio. Esse cara aí jogava muita bola. Jogava uma bola federal. Inclusive, ele foi elogiado pelo Enzo Berzot, técnico da seleção italiana, quando o Internacional jogou as Olimpíadas. O Inter cedeu 9 jogadores para a seleção olímpica e ali o Enzo Berzot elogiou a classe desse jogador. Ele também jogou no Barcelona. Um zagueiro de exceção, um zagueiro de espinha ereta, de classe também, de muita categoria. Grande zagueiro, Aloísio. Estou fazendo uma zaga ali com Pinga e Aloísio. Para mim, o Aloísio, o melhor zagueiro, o quarto zagueiro, saído da base do Internacional. Grande zagueiro. Foi pro Barcelona e jogou muita bola lá também. Seguindo o fluxo. Lateral esquerdo é o Daniel. O Internacional não conseguiu produzir grandes laterais esquerdos da base, oriundos da base. O Daniel é exceção. Foi campeão da Copa do Brasil em 1992. Era um lateral de boa velocidade, de boa técnica e jogou muito bem na Copa do Brasil de 1992. Como a gente não tem realmente tradição em revelar laterais esquerdos, eu me lembro do Chiquinho. Chiquinho pintou
mandou muito bem ali em 2003, ali, porém, os entorpecentes, a categoria dele subiu a cabeça. E me lembro do que o Fernandão uma vez contou um episódio onde ele pisou no tomate se achando mais que todo mundo. O Fernandão deu uma luz alta nele, mas o que rebentou mesmo com sua carreira foram os entorpecentes. Então, Daniel, com toda a justiça, para mim, o melhor lateral esquerdo revelado pela base do Internacional de todos os tempos. E agora chegou aquele grande momento da JR Store. Na tela, diretor, o merchan da JR Store. Você quer comprar camisetas do Internacional retrô, extremamente fidedignas, lindas, bonitas, camiseta dos melhores times do Brasil e do mundo retrô, tem lá na JR Store. Entre lá no site JR Store. Faça o seguinte, depois que você colocar seus produtos no carrinho, ao finalizar a compra, você vai digitar esse cupom aqui, ó, Axel Colorado 20. Você tem R$20 de desconto por peça e frete grátis. Sim, não é brincadeira, eu estou falando a verdade. Já deixo um grande abraço ao pessoal da JR Store. Seguindo o fluxo. Fiz um esquema aí 4-4-2. Agora é de lamber os beiços agora. Os 4 que eu coloquei no meio de campo formados pela base do Esporte Clube Internacional. Vamos lá. Volante. Primeiro volante ali, Batista. O Batista eu sei que foi jogar nos Azuis ali, negociação controversa no ano de 1981, foi vice-campeão brasileiro no Grêmio em 1981, mas eu não tenho como negar que na seleção ele jogou muita bola na Copa de 78, na de 82 já estava lesionado, ele foi chamado e estava um pouco lesionado ali naqueles momentos antes, até acho que naquele jogo contra a Itália, tivesse jogado o Brasil não teria perdido aquele jogo, porque jogou faceiro demais com o Toninho Cerezo ali, errando passo na frente da zaga, mas isso é outra história. O Batista tinha todas as qualidades de um grande volante. Ele tinha velocidade, ele tinha um chute extremamente forte, ele chegava bem à frente, ele chegava bem dentro da área, ele fazia gols, ele dava o último passe, ele pifava. Olha, era um jogador que enchia os olhos. E eu me lembro muito bem. E quando o Falcão foi para Roma, no ano de 1980, ele vestiu a camisa 10. E eu me lembro que ali, no ano de 1980 mesmo, teve um jogo histórico. Ele comeu a bola, vamos dizer assim, como articulador, no jogo que o Inter venceu o Palmeiras no Beira-Rio por 6-0. Se eu não me engano, ele fez 2 gols e deu uma assistência. Ele estava ali no auge da carreira dele. Infelizmente, no jogo seguinte, quarta-feira à noite, um jogo contra o Sport lá em Recife, ele quebrou a perna. E ali começaram os problemas. Asmus era o presidente do Inter, realmente tratou o jogador displicentemente e ele acabou parando nos azuis, resumindo a história. Mas era um grande jogador, um grande volante que vestiu a camisa do Inter. Seguindo o fluxo, agora o rei de Roma, Paulo Roberto Falcão. Dispensa apresentações, dispensa comentários. Simplesmente um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Quem teve o privilégio, assim como eu, de ver ele desfilar a categoria de seu futebol nos gramados do Beira-Rio, do Brasil e do mundo, sabe o que eu estou falando. Era um jogador absolutamente completo. E a sua elegância, a sua postura, a sua coluna ereta, a sua cabeça erguida, parecia que realmente o cara jogava de paletó e gravata, parecia que jogava de smoking. Era um jogador completo, dispensa apresentações, o maior jogador da história do Internacional, Paulo Roberto Falcão. Seguindo o fluxo, Paulo César Carpegiani, um dos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida. Sempre tive uma pequena dúvida no meu cérebro se ele ou Paulo Roberto Falcão jogou mais. Ele também era volante de uma categoria impressionante, jogava com a 10 no Internacional, comandou o time de 1975, campeão brasileiro, de uma classe, de uma categoria, era um jogador diferente, era um jogador que chegava à frente, tinha categoria no passe, driblava, chegava na área adversária, fazia gols, um jogador marcava muito bem, cobria espaços, taticamente ele é extremamente inteligente. Ufa, que jogador! Paulo César Carpegiani na minha seleção da base de todos os tempos, sem sombra de dúvida. Seguindo o fluxo, Príncipe Jajá, o Jair. Quem viu aquele meio de campo do Internacional de 1979? Batista, Falcão, Jair e Mário Sérgio. Príncipe Jair batia na bola como poucos, batia na bola de 3 dedos, com efeito, com força, tinha muita categoria, era um jogador, não era de muita intensidade, não era, por exemplo, comparável a um Paulo César Carpegiani, nem ao Paulo Roberto Falcão. Era um jogador um pouco mais lento, mas ele tinha uma categoria enorme. Fez gol de bicicleta em Grenal, fez gol fora da área, no Leão, num Grenal, grande Leão jogava no Grêmio, eu tava no estádio, a bola na forquilha. Um jogador absolutamente completo, batia bem faltas, fazia gols, pifava, quer dizer, olha, quem viu, viu. Quem não viu, sabe, lamento, mas o Príncipe
Príncipe Jair, para mim, é sim, sem sombra de dúvida, um dos grandes meio-campistas nascidos na base e produzidos na base do Internacional. Para finalizar esse meio de campo aí, a foto lindíssima. Falcão, Príncipe Jair e Batista. E hoje em dia nós temos que contentar com cada lixeira, ó. Tem que botar o nariz aí para tapar por causa do fedor. E agora chegou aquele grande momento da Max Titanium. Na tela diretor, o site da Max Titanium. Você que treina e faz academia. A Max Titanium tem a oferecer para você glutamina, creatina, BCA, pré-treino, pós-treino, vários tipos de whey protein, combos extremamente lucrativos. Entre lá no site da Max Titanium, escolha os produtos, coloque no carrinho e ao finalizar a sua compra, esse cupom de desconto aqui, ó, MAX10 Axel Colorado, e você tem 10% de desconto na edição desses produtos incríveis. A Max Titanium é uma gigante do mercado pela qualidade e excelência de seus produtos. Eu deixo um grande abraço ao pessoal da Max Titanium. Seguindo em fluxo, os últimos dois jogadores da minha lista. Eu sei que aí na frente teve outros jogadores, mas para mim, dois atacantes. O primeiro, Valdomiro Vaz Franco, o único octacampeão gaúcho da história do futebol gaúcho. Jogou os 8 campeonatos como titular. Ele foi também tricampeão brasileiro, titular em 75, 76 e 1979. O goleador da história do Beira-Rio, o que teve mais jogos com a camisa do Inter, uma verdadeira entidade viva do Esporte Clube Internacional. Batia muito bem faltas, cruzava muito bem, mas ele suou muito. Ele mesmo tá aí as entrevistas para vocês verem no YouTube. Ele disse que ficava cruzando de 150 a 200 bolas todos os dias. Diferente que nós vemos hoje em dia, não pode machucar esses bebezinhos aí criados a leite com pera. Grande Valdomiro Vaz Franco fez gol na final de 1976, fez assistência para o gol do Figueiredo em 1975 e também em 76 bateu a falta que gerou o gol do grande Dadá Maravilha, o primeiro gol contra o Corinthians. Um jogador realmente histórico, uma lenda viva da história do Esporte Clube Internacional formado pelo celeiro de Ases. Seguindo o fluxo e finalizando também, para mim, Nilmar. Nil Maravilha dispensa apresentações. Fez, na minha opinião, o gol mais lindo da história do Pacaembu. Sim, aquele gol contra o Corinthians, ele driblou 8 jogadores, foi um gol histórico, maravilhoso. Também decisivo, fez o gol que nos deu a Sul-Americana de 2008. E, infelizmente, nas Libertadores ele não estava. Mas nos Grenais era um horror, um terror para os azuis. Sempre guardavam dele, era um jogador decisivo e de muita estrela. Sem dúvida, Nilmar, para mim, o melhor centroavante oriundo da base do Esporte Clube Internacional. Então tá aí a seleção dos 11 da base melhores de todos os tempos. O meu canal merece um apoio? Se torne membro do canal do Axel Colorado. Aqui está esta caneca. Entregarei a Confraria do Axel, que haverá agora no mês de dezembro, a segunda edição, para todos os membros que tiverem um ano como membro. E também você pode fazer o seguinte, aqui está o endereço de e-mail para aqueles que querem divulgar os seus produtos no canal do Axel Colorado. Falei, me garanto. Um grande abraço e fiquem com Deus.